capítulo 2, a partir do versículo 12. Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Eu tenho a impressão... é a atualização. É porque eu leio a NVI no celular e aqui é diferente. A NVI atualiza, né? Ela atualiza umas palavras, a ordem das palavras, é isso. Falei, caramba, tinha que ser a NVI, né? Complicado. O amante da NVI aqui é só o Pedro. Eu também. Você também? A CF, me respeita. Olha lá. Ele falou de qual Pedro? Tá. Aí, tá vendo? Você está acumulando ira pra si à toa, mano. Boa, maravilha. Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra é viva, santa e perfeita. Jesus, que somente o Senhor fale aqui hoje, que somente o seu coração seja acessado aqui hoje, que minha boca seja silenciada para que a sua fale. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está conosco. No nome de Jesus. Amém. É muito engraçado porque nós já aprendemos, e vou recapitular um pouco aqui do que nós aprendemos no capítulo 2 até aqui. A primeira coisa que nós vimos do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2 de Romanos é que nós achamos, lendo Romanos 1, que havia uma bomba sendo armada do lado de fora e a gente ficou muito feliz com isso. A gente ficou bastante satisfeito com isso. A gente olhou e falou assim, realmente eles são pecadores, todo mundo é indesculpável e é bem gostoso ler esse texto do nosso contexto, né? Do contexto de quem está dentro da igreja. É uma maravilha. A gente fala assim, verdade, toda a humanidade é indesculpável e é isso mesmo, porque Deus se revelou a toda a humanidade, existe uma verdade universal, que maravilha. E a gente descobre que Paulo estava nos armando uma armadilha, né? Ou armando uma armadilha aos seus ouvintes e leitores, que eram judeus e gentios, perfeito. Judeus e gentios. Os seus leitores gentios, lendo o primeiro capítulo, olharam e falaram assim, meu Deus, todo mundo é indesculpável, então mesmo que eu não estivesse dentro de uma igreja aqui da igreja de Roma, mesmo assim o juízo de Deus viria sobre mim. E aí os judeus, ao lerem o segundo capítulo, falaram, meu amado Cristo Jesus, então a prosperidade não é sinal de que o Senhor está aprovando a minha atitude. Olha só que coisa. E Paulo diz que essas pessoas que julgam os outros, ou seja, é exatamente o que a gente fez, ou o que a gente costuma fazer, julgam os outros, julgando-se melhores do que os outros, na verdade são também indesculpáveis. Olha o que Paulo fala pra gente, ninguém gosta de ouvir isso, que é indesculpável, né? Então, aqueles judeus que estavam, não só judeus, mas aquelas pessoas que eram morais, né? Porque nós aprendemos que Paulo não estava falando somente para os judeus, mas aquelas pessoas morais que estavam debaixo de uma moralidade e que julgavam os outros também eram indesculpáveis. E acreditavam que porque a sua vida estava dando certo ou porque a prosperidade estava sobre a sua vida, confundiam isso com a aprovação do Senhor. E Paulo disse que a prosperidade deve nos levar a manuficência e a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento. É isso que deve nos produzir. A bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento e não acharmos que existe uma leniência de Deus para com a nossa maldade, de maneira alguma. O segundo ponto que nós vimos nesse segundo capítulo é que nós, ao acharmos que estávamos muito certos, estávamos entesourando ira. Então a gente estava acumulando ira. E a brincadeira está justamente no entesourar, porque ninguém entesoura nada que seja lixo, né? Mas Paulo nos acusa de entesourar a ira do Senhor, porque nos julgamos melhores do que os outros. Nós aprendemos que o juízo de Deus é imparcial, justo para judeus e para gentios.
E Paulo alerta que, ao rejeitarem essa verdade, nós todos estaríamos entesourando ira. E que tipo de juízo nós estamos falando aqui? Nós sabemos que existem 3 tipos de juízo. Eu senti a necessidade, enquanto eu estava organizando, que eu não falei mais sobre isso, sobre os 3 tipos de juízo para vocês. Qual é o tipo de juízo que nós estamos aqui vendo no capítulo 2? Não. Vindouro, exatamente, é o juízo vindouro. Esse é o juízo vindouro. Paulo está falando da ira de Deus que será derramada contra todos os pecadores, né? Ou, melhor dizendo, melhor qualificando, contra aqueles que rejeitaram a verdade de Deus. Então é disso que Paulo está falando, é desse tipo de ira que nós estamos lendo aqui no capítulo 2. E no versículo 12, nós vemos uma coisa bem interessante. Paulo já começa falando que existem gentios que pecaram sem lei. Vamos ler de novo o versículo 12 de Romanos, capítulo 2. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ele está dizendo que mesmo todos aqueles que não receberam a lei de Moisés, é desse tipo de lei que Paulo está falando, é da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, das 613 leis, dos livros da lei que nós conhecemos. Vocês se lembram quais são os livros da lei? Lembra? Tá bom, não vou constranger vocês aqui hoje não. Semana que vem talvez. As 613 leis que estavam contidas nos livros da lei, é dessa lei que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo assim, mesmo gentios, eles pecaram sem ter a lei. Mas como que eu posso pecar sem ter a lei? Ou seja, vamos melhorar a ilustração. Se eu pego e falo assim para você, olha, não pode... Eu vou falar uma coisa bem esdrúxula, mas não pode andar sem camisa aqui dentro da igreja. Existe uma lei para isso? Existe uma lei para isso? Aqui na igreja existe uma ordem para isso? Não existe, né? Eu preciso falar sobre isso? Por quê? Essa é a grande questão. Oi? Moralmente. Paulo está dizendo que esses pecaram sem a lei. E no dia do justo julgamento, eles também serão julgados conforme a revelação que foi dada a cada um de nós. Porque existe uma moral absoluta regendo toda a humanidade. Lewis fala sobre isso no livro que o Gui odiou. Depois ele teve que amar de novo, que é a Abolição do Homem. Que fala justamente dessa moral absoluta que tem sobre toda a humanidade em todos os tempos. Existe uma moral absoluta, existe algo que rege. E isso, meus amigos, nós aprendemos lá na escolinha bíblica, nos primeiros dias. Até a igreja mais pobrezinha de teologia, você já ouviu falar sobre isso. A lei revela o quê? Revela o quê? Não fala que não foi só na minha escolinha bíblica que eu aprendi. Isso! A lei revela o caráter e a moral de Deus. É isso que a lei revela, quem Deus é. Então o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas receberam de alguma forma o caráter e a moral de Deus, mesmo sem ter a lei de Moisés. Quer ver um exemplo bem interessante? Um exemplo bem interessante é o povo grego. O povo grego, eles aqui também são alvos de Paulo, mas eles ensinavam como o mundo existiu de uma maneira bem complexa. Era uma maneira absurda. Assim, talvez depois, em outro momento, a gente possa ter uma aula só sobre filosofia grega, ou sobre um ponto da filosofia grega que é extremamente extensa, né? Mas existiam os profetas gregos, para que você entenda, eles eram chamados de poetas, né? Então a linguagem que era utilizada nos gregos era uma linguagem que a gente diz, ou chama de mitopoética. Não é mito de mentira, é mito de uma forma de enxergar a realidade, entende? Um exemplo, por exemplo, é essa cadeira aí na frente de vocês. Na linguagem mitopoética, os poetas olhariam essa cadeira e dariam um sentido dessa cadeira fora dela. Então eles olhariam essa cadeira e falariam assim, essa cadeira é a cadeira de Zeus. Zeus é quem senta nessa cadeira, e ele senta por conta disso, por conta daquilo, e esse é o trono e tal. Então essa seria a história contada. Só que depois da linguagem mitopoética, existiu uma necessidade de explicar todas as coisas de uma maneira racional.
E alguns estudiosos, filósofos, dizem que há um motivo para que isso aconteça. Alguns apelam para um motivo, outros apelam para outros motivos. Só que a verdade é que não tem um motivo claro. A verdade é que foi quase um milagre dentro da consciência grega. Foi quase um milagre. De uma hora para outra, começaram a pensar de maneira racional. O discurso racional começou a fazer sentido entre eles. Então agora eu explico a cadeira a partir do que ela é. Agora eu explico a cadeira, que é uma cadeira de plástico, ela é preta, ela aguenta até tantos quilos. Esse foi o discurso racional. É o que a gente chama na filosofia de pós-era axial, ou a era axial, que é a era do discurso racional. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque os filósofos da natureza, eles não acreditavam e não acreditavam nos deuses gregos. Porque os deuses gregos, eles eram feitos à imagem dos homens. Se a gente pega alguns deuses gregos, você vai ver que os deuses gregos tinham vícios e falhas de caráter. Falhas morais gravíssimas. Só que, se essa sociedade não recebeu a lei dos 10 mandamentos, não recebeu a revelação de Deus especial, como os judeus receberam, como os filósofos da natureza, que a gente não usa mais o termo pré-socráticos, mas filósofos da natureza, que começam a tentar explicar a realidade a partir da natureza, a partir de um discurso racional, sabiam que os deuses não poderiam ser aquilo que eles eram. Como? Existe uma moral que rege o certo e errado, independente da revelação da lei, de maneira física, porque a lei foi revelada a todos os homens, no coração de todos os homens. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. E o discípulo de Sócrates, mais conhecido como Platão, acreditava que no mundo das ideias, onde tudo era de fato, Platão acreditava que tudo que existia nesse mundo aqui não era de fato. Tudo que era de fato estava no mundo das ideias. Lá existia um ser de todas as coisas. Ou seja, por exemplo, o nosso corpo aqui, físico, está aqui nesse mundo, mas a nossa alma está no mundo das ideias, porque lá de fato é o ser de todas as coisas. Então, por exemplo, essa cadeira, ela está aqui nesse campo, mas lá no mundo das ideias existe a forma dessa cadeira. E a forma dessa cadeira é o que dá nome a todas as outras cadeiras. Você entende? Dá pra entender? Faz sentido? Tô vendo a carinha de vocês meio... Sentido não faz, mas entendi. Entendeu, né? Pô, maravilha. Eu entendi. Faz sentido no sentido de vocês estão entendendo o que eu tô falando, nesse ponto. No mundo das ideias, Platão acreditava que lá as coisas eram de fato, e inclusive uma das citações de Platão na República é: o bem não é apenas a causa do conhecimento para as coisas conhecidas, mas também é a causa do ser e da essência delas, embora o bem não seja essência, mas esteja além da essência, superando-a em dignidade e poder. Como pode? Como pode Platão escrever a respeito de um bem maior que rege todas as coisas e que está acima do ser? Ou seja, o bem está acima das formas e do ser de todas as coisas. E essa não era só uma compreensão de Platão, como de outros filósofos. Platão não era filósofo da natureza, mas de outros filósofos que eram antes dele, que eram filósofos da natureza, que eles encaravam, então a explicação deles era a seguinte: existe um Deus aqui, existe um Criador, um Deus maior do que os outros deuses, e aí esse Deus maior do que os outros deuses criou esses outros deuses aí. E aí esses deuses aí, eles não são bem Deus, entendeu? Esses outros deuses aí não são bem Deus, existe um outro Deus que criou todas essas outras coisas. De onde vem essa consciência, meus amigos? Se você pega Sócrates, os diálogos de Platão e Sócrates, você vai ver que existe uma moral sendo regida ali, de ponta a ponta, nos 7 livros. De onde vem tudo isso? Você está entendendo que isso aqui foi escrito há 2.500 anos atrás? Isso é antes de Cristo. Você entende que isso foi escrito 400 anos antes de Cristo? Vocês entendem isso? Conseguem entender? Existe uma moral que rege todas as coisas. E essa semana, foi nessa semana, não lembro em que momento foi, enfim. Nós estávamos na aula e o professor fez uma pergunta se as pessoas acreditavam
qual que era a cosmovisão das pessoas, se elas acreditavam numa cosmovisão transcendente ou se elas acreditavam numa cosmovisão, e eu estou sendo reducionista aqui com o termo que ele utilizou, que eu não vou lembrar, numa cosmovisão racional da moral, do direito, alguma coisa assim. E uma das pessoas falou assim que acreditava exatamente nisso, porque ela era estudante de direito, então ela acreditava exatamente nessa moral. E ela não acreditava numa transcendência, acreditava somente na moral. Mas é engraçado que se nós vivemos realmente por uma moral, era do direito, exatamente, do direito individual das pessoas, era basicamente isso, ela acreditava só nisso. Só que de onde vem o direito individual das pessoas? De onde vem? Porque se a gente olha para a Grécia Antiga, o que aconteceu com Sócrates mesmo? O que aconteceu, gente, com Sócrates? Foi de Vasco. Foi assassinado, ele foi condenado por desvirtuar a juventude. Porque estava questionando demais. Exatamente. Os amigos de Sócrates ricos tentaram libertar ele da prisão um dia antes da sua condenação. E ele falou, não, porque se eu fugir agora, eu estarei negando tudo que eu afirmei, ou tudo que eu construí até aqui. E ele morreu. O que aconteceu? Então, que direito individual que Sócrates tinha? Ele não tinha direito nem de questionar os deuses. Ele não tinha direito nem de fazer pergunta para as pessoas. Que direito individual Sócrates tinha? Então o direito individual não vem necessariamente do Império Greco-Romano e nem da noção de Estado do Império Greco-Romano. Porque se a gente pega o início do cristianismo, nós vemos ali uma falha de caráter abissal dentro das famílias gregas. As famílias gregas tinham como os seus pais, as famílias gregas tinham seus pais como donos das famílias. Por isso que Paulo nos diz que nós somos filhos adotados de Deus. Porque dentro de uma família grega, o pai tinha que adotar a criança, mesmo ela sendo filho dele. Era assim que acontecia. O bebezinho entrava numa sala, o pai lá entrava lá, e aí o bebezinho era colocado no chão. Se o pai pegasse ele no colo, significava que o pai adotou. Se o pai não pegasse ele no colo, significava que o pai não adotou ele. Que ele poderia ser escravo ou qualquer outra coisa. O pai podia escolher, por exemplo, se deitar com a filha que ele quisesse. O pai podia determinar quem é que morria e quem não morria. Então, de onde vem, eu pergunto para você de novo, a noção de valorização do indivíduo? De onde vem? A noção de valorização do indivíduo, ela não pode estar desatrelada à transcendência do indivíduo. A importância do indivíduo não está atrelada à importância que nós damos uns aos outros. Você entende? Porque nós não conseguimos dar essa importância uns aos outros. É como se um celular desse importância para o outro celular. É impossível. Quem dá importância para o celular sou eu, que tenho um celular. Quem dá importância para cada um de nós. E essa noção de importância para cada um de nós é a transcendência. É Deus. Foi a cultura judaico-cristã que deu importância para as pessoas e que ensinou essa importância para as pessoas. Porque o nosso valor agora não está atribuído somente no que fazemos e no que somos, mas em quem somos, em Cristo Jesus, em Deus. E aí eu fiquei, inclusive, meio atribulado com isso, porque se a gente olha para a sociedade e acha que a sociedade é boa por si mesma, e a gente começa a relativizar tudo. A gente relativiza a família, a gente relativiza isso, a gente relativiza aquilo outro. E o tio Nico falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, o relativista é bom até você dar um beijo na mulher dele. Dá um beijo na mulher do relativista pra você ver, se ele não vai ficar nervoso com você. Eu achei muito engraçado, cara. E é verdade. Ah, não, a família isso, a família aquilo. Dá um beijo no cônjuge da pessoa pra você ver o que vai acontecer. Se o relativismo dele na hora não cai por terra. Gente, não... que isso não faz sentido. Nós fomos feitos para Deus e existe uma moral que rege a todos nós. Aí nós podemos discutir, assim como Paulo está discutindo aqui, quem recebeu mais e quem recebeu menos. Obviamente que os gentios, aqueles que não receberam a lei, receberam menos. Mas mesmo recebendo menos, eles têm noção de expiação, pecado e juízo. É por isso que Paulo diz que naquele grande dia, no juízo vindouro, eles também serão julgados conforme as suas ações. No versículo 13,
Paulo diz, porque não só os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então ele está dizendo assim, opa, não só aqueles que ouvem a lei são justos aos olhos de Deus, ou seja, vocês, judeus, estão ouvindo a lei de Deus. Não, perdão, eu vou pular para o versículo 15, porque esse versículo 3 ele é um parêntese. Por isso que eu estou olhando aqui no meu esboço, não está dando certo, é versículo 15, tá? Perdão. Nós vamos para o versículo 15. Leia comigo versículo 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, tanto quanto pecaram sobre a lei, tanto quanto os outros pecaram sem a lei. Enquanto os gentios são ludibriados pelas falácias da sua razão, porque em Platão, o que eu não concluí, em Platão, ele acreditava que você conseguia alcançar esse bem através da razão pura, da razão plena, mas não somente isso. Ele acreditava que você deveria subjugar a sua alma, ou as suas vontades, para que essa razão plena fosse alcançada por você. Então você conseguiria alcançar através da filosofia. Platão acreditava que a filosofia poderia fazer com que você alcançasse esse bem maior. E o bem maior de Platão não é o bem maior que nós acreditamos aqui, viu, gente? O bem maior de Platão é o ser de todas as coisas. É bem diferente do nosso conceito de bem maior. Então, enquanto os gentios achavam que poderiam alcançar a Deus com a sua razão plena, os judeus também acreditavam que porque eles tinham a lei, eles eram melhores do que os outros. Só que adivinha só? Porque eles tinham a lei, eles seriam julgados com maior rigor. Deuteronômio 27 e 26 diz o seguinte: maldito seja aquele que não guardar as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Portanto, o que aguarda os judeus é uma condição ainda pior, visto que sua condenação já está promulgada em sua própria lei. Calvino disse isso no comentário de Romanos. Aí alguém pode perguntar aqui entre nós, o julgamento de Deus é imparcial, mas é diferente para uns do que para outros? Claro. Se uns receberam mais luz e outros receberam menos luz, como é que não seria diferente? Claro que é diferente. Faria sentido, por exemplo, duas pessoas precisam entregar o trabalho de conclusão de curso da aula do Pedro, do seminário de adoração, perdão, que eu esqueci. Seminário de adoração, não é a aula do Pedro, não é o seminário de adoração. Duas pessoas precisam entregar o seminário de adoração do Pedro, só que uma delas fez só uma aula e as outras fizeram 5 aulas, as 5 aulas. Como? Você vai cobrar dela o quê? Que ela saiba as 5 aulas? Ou que ela entregue o trabalho de conclusão de curso a partir do que ela sabe? Então é claro que nós seremos julgados de maneira imparcial, só que com medidas diferentes. A imparcialidade de Deus é que todos nós seremos julgados a partir da lei de Deus, porque a lei de Deus revela o seu caráter. A lei de Deus revela quem Ele é. Então nós seremos julgados conforme o caráter de Deus, mas seremos julgados pelo que recebemos de luz. E eu sei que a conta que você já está fazendo é, meu Deus do céu, se os judeus serão julgados com maior rigor ainda, imagina eu, cristão, aqui moderno, 2000 anos depois que recebeu a lei e recebeu Cristo. É exatamente isso que você está pensando. Se você será julgado com ainda maior rigor do que os próprios judeus. Você recebeu Cristo e você tem a lei. Você tem a lei escrita e você tem a lei encarnada. Qual que é a sua desculpa, não é mesmo? E Paulo diz que esses gentios, eles são sem lei, mas eles refletem a obra da lei. No versículo 14, ele argumenta que os gentios podem manifestar a lei mesmo sem conhecê-la, e ao fazerem isso, tornam-se lei para si mesmos. E eu sei que é um texto difícil de entender, porque a compreensão que nós temos é que, ao tornarem-se lei para si mesmos, esses agora então podem julgar a si mesmos. Mas esse não é o ponto aqui. É claro que Paulo não está dizendo que cada um molda a sua própria lei. Não é isso, conforme a sua vontade. Nem que o ser humano pode ser bem por si mesmo. A argumentação é que Deus, ao criá-los, os fez seres conscientes e com essas ações demonstram ter essa lei cravada em seus corações. Por mais ateus que alguns países sejam, você vai ver
leis muito parecidas com países cristãos. Por exemplo, você não pode roubar, você não pode matar, a não ser que você seja o líder supremo, né, em alguns países, mas essa não é a questão aqui agora. Você não pode julgar, ou você não pode matar, você não pode roubar, e você não pode adulterar. Olha só, que engraçado. Parece que tem o corpo da lei de Deus em todos os outros países. A China é assim, né? A China não é um país cristão. Por que os países do Oriente também tem da Ásia, perdão, tem os países africanos, os países da Ásia, tem essa versão da lei que todos nós temos? Porque eles receberam a lei de Deus em sua consciência, em sua própria consciência. Mas isso de forma alguma significa que eles podem moldar a si mesmos pelo que receberam. Paulo não está dizendo que, olhando para dentro de si, o homem alcança a verdade. Não confunda isso. A verdade provém de um só ser, e esse ser é o próprio Deus. Não é isso que Paulo está dizendo, não é esse apelo bobo que Paulo está fazendo, e não é esse tipo de relativização da verdade que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo que a verdade de Deus se manifesta, e a prova é que todos nós sabemos daquilo que é errado e daquilo que não é errado. Não há um pleno conhecimento, não há um pleno conhecimento de todas as coisas da verdade de Deus, porque eles não têm a revelação especial, mas há uma semente de justiça. Mesmo nesse conhecimento, há esse tipo de conhecimento da semente de justiça de Deus em todas as pessoas. Você se lembra de Paulo em Atos capítulo 17? Então, mesmo as pessoas conhecendo a Deus, elas falham de maneira grotesca. Porque Paulo, em Atos capítulo 17, ele vai até o Areópago e faz aquele discurso maravilhoso que nós conhecemos, falando dos estoicos e falando sobre a filosofia grega. E ele diz, o início do discurso de Paulo é falar assim: olha, eu passei por Atenas hoje e vi que vocês têm muitos altares. E vocês fizeram um altar para um Deus. E o nome do altar estava lá escrito: ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz: é sobre esse Deus que eu vim falar aqui para vocês hoje. Então, mesmo os seres humanos conhecendo a verdade de Deus, eles ainda assim fizeram deuses para eles. Então, o que Paulo não está dizendo aqui é que nós podemos, através desse simples conhecimento, salvar a si mesmo. Nós não podemos. Ainda assim, todos serão julgados. Um outro ponto, no versículo 16, Paulo diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Deus julgará os segredos dos homens, e aqui nós chegamos talvez ao ápice da nossa exposição. Deus julgará os segredos dos homens. O apóstolo Paulo está apelando aqui para nós, para um tipo de juízo que não só condenará as nossas atitudes, mas ele julgará as nossas intenções. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: não julguem antes do tempo, o Senhor trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções do coração. Não julguem antes do tempo, o Senhor trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções dos corações. E aqui, talvez seja a maior falha moral que nós temos e a maior rejeição de Deus que nós temos, é quando nós mentimos uns para os outros sobre as nossas intenções. Quando nós, ao confessarmos pecados uns para os outros, a gente diz: não, mas eu errei tentando acertar. Não, mas é que na verdade o outro fulano entendeu mal o que eu estava querendo dizer. Não, mas é que se o outro não tivesse feito aquilo outro comigo, talvez o resultado seria diferente. Mas naquele santo e aguardado dia em que nós veremos a Deus e o conheceremos de uma vez por todas, face a face,
Ele julgará as intenções do nosso coração. E aí as mentiras contadas uns para os outros, de que não, na verdade você era uma pessoa boa e o outro te entendeu mal, lá naquele grande dia, Deus julgará cada um de nós. Não somente conforme as nossas atitudes, mas conforme a intenção dos nossos corações. O que naquele grande dia revelará, a luz de Deus revelará não somente as nossas atitudes que estão aí para todos julgarem, mas o significado de revelação, e Apocalipse significa literalmente revelação, é colocar para fora da sombra. É colocar sob a luz. E sob a luz, meus amigos, é revelado tudo aquilo que foi escondido dos outros. E eu não estou falando dos seus pecados ocultos somente. Porque se você pede perdão para Deus, se arrepende verdadeiramente e segue o caminho da justiça, é você e Deus. Sempre será você e Deus. Mas eu estou falando das intenções do seu coração. Isso você não coloca para fora. Isso geralmente a gente não coloca para fora. As intenções a gente não coloca para fora. Então o arrependimento que nós devemos ter, segundo a revelação de Jesus Cristo em nós, é também de quem nós temos sido, porque temos feito. Por que você escolheu certas coisas? Porque você é mau. Por que você tem feito certas coisas? Porque você é mau. Porque você é pecador. Porque você está em Adão. Mas a novidade do Evangelho é que nós agora podemos estar em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não significa que você não vai falhar mais, que você não vai pecar mais, que você não vai ter intenções ruins no seu coração. E não é isso que significa eleição. Não é isso que significa eleição. De forma alguma. Mas o que significa ser eleito é que agora as nossas intenções e as nossas atitudes serão subjugadas pelo caráter e a moral de Deus, porque nós não estamos aqui simplesmente para revelar obras, e esse não é o apelo de Paulo sobre obras. Paulo não está dizendo que se você fizer tudo certo, então naquele grande dia, Deus vai olhar para você e vai falar assim: bem-vindo meu filho, eu te conheço, pode entrar nas mansões celestiais. Não é isso que Paulo está dizendo, porque nós podemos muito bem ver pessoas que têm aparência de piedade e serem sepulcros caiados. Não é uma aparência de piedade. Então, amor em foco não é as ações sociais que nós vamos fazer que vai nos salvar. Não é as pessoas que nós ajudamos que vai nos salvar. Não é o quanto inteligente nós somos que vai nos salvar. Não é quão precisa é a nossa teologia que vai nos salvar. Não é o tanto que nós estudamos a Bíblia que vai nos salvar. Não é o quanto nós sabemos falar que vai nos salvar. Não é o quanto nós julgamos as outras pessoas que vai nos salvar. Essa semana eu e Pedro tava conversando e a gente estava falando: meu Deus, a gente não pode viver julgando as pessoas, porque talvez nós seremos alvos da ira de Deus. Que a gente não está lendo só Romanos 2. Romanos 2 está nos lendo. Ou a carta de Romanos está nos lendo. Revelando o nosso coração. Nós praticamos a justiça porque adoramos um Deus que é justo. Nós enxergamos valor em outras pessoas porque adoramos um Deus que enxergou valor em outras pessoas. Não há outra ideologia. Não há o bolsonarismo, nem o lulismo, nem o centrismo. Todas essas ideologias estão equivocadas, porque colocam o homem como sendo bom. Você é mau, amigo. Você é mau. Não importa o quão piedoso você pareça, você é mau. E talvez a maior dificuldade que a gente tenha é em dizer: errei, pequei, me perdoa, desculpa, não vou fazer de novo. E muitas vezes, nós aqui da igreja, que exercemos liderança sobre as pessoas, nós também não queremos falar: errei, pequei, não vou fazer de novo.
Mas, no início do capítulo, no versículo 5, Paulo diz que essas pessoas que acham que Deus não está vindo com o seu juízo todo dia, batendo na porta delas e batendo nelas, acham que Deus está aprovando as suas atitudes, você está entesourando ira para si. E este juízo, ele é revelado por meio do Evangelho. Cristo é Redentor, juiz e advogado. O Evangelho não é um instrumento coach. Você entende? O Evangelho não é... Como eu posso explicar para você? De uma maneira não agressiva. O Evangelho, meu amigo, não é simplesmente para que você ache assim, eu sou amado por Deus. Uau, Jesus me amou, eu sou o centro do coração de Deus. Nossa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é o livramento da ira vindoura de Deus. A ira que cairá sobre todo aquele que rejeitou a verdade de Deus, tendo menor conhecimento ou tendo maior conhecimento. E como eu disse, o versículo 13, a gente não pode ignorar isso. Ele é como se Paulo já estivesse dando a resposta para as pessoas antes da pergunta deles, né? Então é como se ele já estivesse respondendo uma pergunta retórica antes da argumentação. E o Paulo, ele não escrevia literalmente essas cartas, né? Vocês sabem disso. Paulo tinha assessores, né? Ele tinha pessoas que escrevem as cartas para ele. Então isso o tio Nico fez uma analogia engraçada, que é como se Paulo falasse assim, você escreveu isso aí? Ah, escrevi. Beleza. Paulo, escrevi sim, tá assim. Mas eles podem falar tal coisa, né? Então, peraí, adiciona esse parênteses aqui, porque se eles falarem isso, já tem a resposta antes deles falarem. E o versículo 13, leia o versículo 13 que você vai entender do que eu tô falando. Se você não tá lendo Romanos 2 e tá boiando, eu recomendo que você passe a ler. Viu? Eu recomendo que você passe a ler. Viu? Pessoas da Amor em Foco. Eu tô vendo vocês tudo assim pra mim. Ah, é? Hã? Ah, é? O que tá escrito no versículo 13? Hã? Versículo 13? Tinha versículo 13 aqui? Pastor, você leu o versículo 13? Seus complicados, viu? Seus pecador. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei de Deus que são justos aos olhos dele, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Ou seja, Amor em Foco, não basta vir aqui no domingo e achar que você está ouvindo a palavra de Deus, que você é santo. Porque os judeus, eles já achavam justamente isso. Eles achavam que bastava ir na sinagoga no sábado e ouvir a lei. Eles já estavam participando. Então, para eles, aquilo ali bastava. Então, não importava se eles pecavam de maneira escondida e ninguém soubesse. Eles tinham uma aparência de piedade. Então, Paulo está dizendo para vocês, olha, peraí. Opa, já vou escrever antes aqui. Vocês não basta só ouvir a lei. Os justos não são os ouvintes da lei. Assimilar o Evangelho é muito mais do que só ouvir. É participar com Cristo do seu sacrifício. Se você acha, inclusive, que você consegue seguir a lei de Deus, saiba que se você quiser ser julgado somente pela lei de Deus, porque você acha que você pode seguir toda a lei de Deus, você vai ser julgado como quem precisa seguir a lei plenamente. Se você acha que a lei pode te salvar, ela não pode. Você não consegue seguir a lei plenamente. Você precisa de Cristo. Os gentios não receberam a lei, os judeus receberam. Nós temos Cristo e a lei. Se a gente fizer as contas, nós somos indesculpáveis 3 vezes. Porque se a gente não tivesse recebido a lei, a gente já era indesculpável, certo? Certo? Aí beleza, então a gente já é indesculpável uma vez, beleza? Aí os judeus receberam a lei, são indesculpáveis quantas vezes? 2 vezes, exato. Porque mesmo se não tivesse recebido, eles ainda receberam. 2 vezes indesculpáveis. Vocês aqui, nós aqui, eu,
Sou 3 vezes indesculpável. Recebemos a lei, recebemos Cristo. E mesmo que não tivéssemos recebido Cristo e a lei, ainda assim, a lei de Deus foi impressa no coração de todo ser que existe, existiu e existirá. Nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Não basta vir aqui no domingo, ouvir o culto e achar que você é melhor do que aquela igreja neopentecostal do seu bairro. Simplesmente que você está ouvindo uma palavra bíblica. Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso te salvar. Eu não posso te salvar. Eu não estou relativizando, tá? O quão nocivo essas igrejas são também para o evangelho. Porque pregam outro evangelho. Mas eu estou dizendo que não sou eu que vou te salvar. Nem o quão bom retoricamente eu posso ser. Ou nem tanto. Enfim, depende do seu julgamento a respeito disso. Não importa. Não importa, eu não posso te salvar. Só o Evangelho pode. E o Evangelho revela Cristo, que é o dono do Evangelho. Só Ele pode. Essa semana eu já falei pra vocês que eu gosto de assistir documentários aleatórios, né? O último documentário que eu tinha falado pra vocês que eu tinha assistido era o documentário sobre asfalto. Vocês se lembram? Exato. Essa semana eu assisti um documentário ainda mais interessante. Vocês vão ficar felizes com esse documentário. Era um documentário... Vocês vão se surpreender. Vocês realmente vão se surpreender. Sobre poste. Oi? Poste? Não é sobre poste. Não. É ainda mais interessante do que o poste. É sobre gelo. É sobre gelo. Eu estava assistindo e fiquei muito feliz em ter assistido aquele documentário. Fiquei extremamente feliz. Eu me satisfaço em assistir documentários aleatórios. É de como surgiu a geladeira. Foi uma revolução gigantesca quando surgiu a geladeira. E tudo começou, eu estou muito feliz, sabe que eu estou muito feliz em contar essa história para vocês. Tudo começou com 2 homens. John Gorey e o outro homem era o... Peraí que eu anotei aqui, esse o nome dele é mais difícil. Ah, meu Deus. Frederick Tudor. Esses 2 caras, o John Gorey e o Frederick Tudor. O John Gorey, ele era um médico que cuidava de pessoas que tinham infecções. Então, por exemplo... Caramba, eu realmente estou muito feliz, né? Eu estou parecendo muito feliz. Eu vou ficar mais sério. O John Gorey... Melhor, voltou. Eu não consigo, eu estou realmente muito feliz em contar essa história para vocês. O John Gorey, ele era um médico que cuidava de pessoas que tinham infecções. Então, ele cuidava de pessoas que tinham febre. Basicamente era isso. Então ele estava lá cuidando de certas pessoas dentro do local que ele estava cuidando das pessoas e ele percebia que as pessoas morriam, né? Alguns conseguiam se salvar com os diferentes tipos de febres que tinham, tanto infecciosas quanto virais, né? Por exemplo, a febre amarela não é infecciosa, ela é viral, né? Porque é um vírus da febre amarela. Então, ele estava lá ajudando as pessoas, só que ele percebeu que quando a temperatura era baixada no local, as pessoas ficavam melhores. E aí ele começou então a pegar gelo. Só que como você pega gelo no verão também? Aí no verão todo mundo morria, não tinha jeito. Não tinha jeito, todo mundo morria. Então muita gente morria no verão, só que ele começou a perceber que se ele colocasse gelo, se ele pendurasse gelo nos quartos e colocasse debaixo das camas também, a temperatura baixava do ambiente e as pessoas também baixavam a temperatura. Ele... interessante isso aqui. E aí é que entra o nosso outro amigo, Frederick Tudor. O Frederick Tudor, ele tinha um irmão que morreu com uma febre altíssima. Ele e o irmão estavam com febre, doentes, e aí o irmão morreu porque estava com a febre. E aí ele pensou assim, se houvesse um jeito de baixar a temperatura, será que meu irmão tinha sobrevivido? E aí o Frederick falou assim, ninguém vai mais morrer por conta de febre. Aí ele começou a pegar o gelo e vender para as pessoas. E isso começou a virar um mercado gigantesco. Olha que interessante. No século XIX, as pessoas transportavam gelo, o gelo viajava a navio, galera. Me fala se isso não é interessante. Isso é muito interessante. No século XIX, o gelo viajava a navio para resfriar as casas das pessoas, para resfriar as carnes e tudo mais. Então esse cara, ele pegava o gelo dos lugares mais gelados e transportava de navio, tanto para dentro dos Estados Unidos quanto para fora também. Virou um império bilionário. Bilionário. Muito interessante isso. E aí,
Olha que maluquice. Inclusive tem algumas canções que eles faziam naquela época que era o homem de gelo levou minha mulher embora e tal, porque o homem do gelo ia na casa passava de porta em porta na casa das pessoas levando o gelo. Então eles tinham que entrar na casa das pessoas para poder colocar o cubão de gelo dentro do recipiente, que era um recipiente que tinha que ser rebaixado, né? Porque nós sabemos que a temperatura, se ficar aqui, ele vai derreter com mais facilidade. E aí tinham várias canções a respeito do homem do gelo que entrava na casa das pessoas e roubava a mulher dos outros, né? Imagina um cara ter que ir toda semana na tua casa lá quando você não tá, era um problema. Mas enfim. E aí esse cara, o Tudor, ele fez um império bilionário. Enquanto o John Gore estava sofrendo, porque era muito caro também comprar gelo. Era muito caro manter tudo isso. E o John Gore então começou a perceber de uma maneira meio acidental que ele podia criar gelo. Então ele fez uma máquina e a máquina começou a dar certo, tinha um probleminha aqui, tinha outro probleminha ali, muito técnico que eu não vou saber explicar para você agora, precisava de uma aula de física. E aí só que ele começou a conseguir criar esse gelo. E a notícia começou a correr. E de que tinha um cara fabricando o próprio gelo. Aí a grande questão foi, meu Deus, e o Tudor, ele pagou para muitas pessoas, para os jornais, acabarem com a reputação do John Gore, do médico. Porque ele viu o império dele ameaçado. E aí o que as pessoas falavam é que havia alguém fazendo um gelo sem Deus. E que esse gelo poderia matar as pessoas. Esse foi o argumento dele. Gente, vocês estão aí olhando tudo com essa cara, mas é o século XIX que eu tô falando, viu? Vocês também iam estar lá fazendo protesto contra o gelo sem Deus, tá bom? Vocês também. Aí fica todo mundo, nossa, que absurdo, né? Que absurdo. Marco Teles que eu diga, né? Oi? Marco Teles que eu diga, né? Meu Deus, Marco Teles que eu diga, né? Foi acusado de ser sincretista, macumbeiro e tudo mais aí pelo povo brasileiro. Você acha realmente que a gente não olharia e falaria, existe um gelo sem Deus? Esse gelo precisa ser combatido, porque Deus é criador de todas as coisas. Quem esse homem acha que é para criar gelo? E o resumo da história é que o Frederick Tudor pagou para diversas pessoas, então, assassinarem a reputação do John Gore, e esse homem nunca conseguiu, de fato, salvar mais pessoas por conta do gelo que ele estava criando. Porque ele ficou sem nenhum tipo de acesso a recursos. Ele tentou vender a máquina e ninguém comprou, ele foi soterrado por todas essas fake news. E ele morreu 10 anos depois. Morreu, ironicamente, de uma febre muito alta. E o Frederick Tudor conseguiu então soterrar aquele homem. Um construiu o império e o outro morreu completamente desacreditado. Um morreu rico e famoso, e o outro morreu pobre e com a sua reputação afetada. E aos nossos olhos, nós olharíamos a história do Tudor como uma história extremamente abençoada por Deus. Que ele era um homem rico, bilionário. Mas naquele grande dia, ninguém será julgado simplesmente por suas obras, mas sim pelas intenções do seu coração. A intenção de um começou boa e aparentemente morreu boa. A intenção de outro começou boa e terminou no insucesso da sua própria mazela, do seu próprio eu. Naquele grande dia, nós seremos julgados segundo as intenções do nosso coração. A bondade humana, ela alivia o sofrimento, mas ela não justifica o pecador. De maneira alguma. De maneira alguma. E você talvez olharia a história de um achando que Deus aprovou toda a sua vida porque ele foi rico, bilionário e viveu na mais alta corte. E você atribui a sua vida muitas vezes e por vezes não abençoada e ruim, como se fosse simplesmente a manifestação da ira de Deus.
Mas naquele grande dia, pouco importará todas essas coisas. Pouco importará. E para nós encerrarmos, essa semana eu me deparei com um vídeo que teve uma frase que me pegou assim, bastante. O vídeo era de uma menina que mora nos Estados Unidos, Maia, acho que é o nome dela, não lembro o nome da mãe agora, não vou me lembrar. Só assisti o vídeo e passei por ele, não salvei nem nada do tipo. Ela mora nos Estados Unidos e ela veio passar as férias em Minas Gerais. Ela deve ter seus 8, 9 anos de idade. Ela veio passar as férias em Minas Gerais e ela voltou para os Estados Unidos e começou a contar para os coleguinhas dela tudo que ela viveu aqui no Brasil. Então que ela colheu manga do pé e comeu. Ela contou e mostrou o vídeo dela comendo a manga dela numa caçamba de uma caminhonete. Gente, quem nunca andou numa caçamba de uma caminhonete numa cidadezinha do interior, sinto muito por vocês, é extremamente interessante. Uma vez quase que eu peguei pneumonia em cima de um trator. Oi? Não prefiro ficar em casa, cara. E aí ela começou a contar tudo isso pra amiga dela. E a amiga dela falou assim, não, isso aí é IA. Isso não é possível, é IA, isso aí tudo é IA. Ela falou assim, não, pô, lá no Brasil a gente come fruta do pé, a gente ela não vem do plástico, né, como nos Estados Unidos. E ela falou assim, mas esse negócio da caminhonete, isso aí é ilegal. Aí a menininha falou assim, é ilegal, mas como que eu... Dessa vez ela falou assim, ela dizendo, realmente minha amiga estava certa, é legal, mas como que eu vou explicar para ela que é ilegal, mas é cultural isso? Realmente. E aí a Maia encerrou dizendo o seguinte, ela não conseguiu acreditar do que eu vivi, porque talvez é felicidade demais para ela entender. Quem nunca experimentou o que significa viver no Brasil. E não é sobre o Brasil que eu estou falando. É sobre Cristo, o céu. Talvez, ouvindo sobre o juízo de Deus, sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele quer de você, você o rejeite primeiramente e sumariamente porque você, primeiro, não quer ser rejeitado e segundo, porque você não acredita que você mereça tal felicidade. É felicidade demais para que você entenda que existe um lugar com ruas de ouro. Ruas como de ouro. Que existe um jardim eterno e uma árvore da vida e que nós habitaremos com Deus para sempre e para todo sempre. É felicidade demais para que a gente entenda, vivendo num país extremamente pobre, extremamente hostil, e que vive a guerra de narrativas mais burra da história. É felicidade demais para você entender quando você está vendo que por conta de uma guerra lá no Irã, a gasolina vai subir 2, 3 reais essa semana. É felicidade demais para que você entenda, vendo que algo que deveria ajudar as pessoas, que é o Bolsa Família, é utilizado por pessoas que não precisam do Bolsa Família. É felicidade demais para você entender, vivendo num país em que, quando falam em abaixar o IPVA, o imposto que você paga, os governadores fazem uma carta, em conjunto, todos eles, nenhum escapou, para dizer que são contra isso, porque isso vai quebrar a federação. Sendo o Brasil um dos países que mais arrecada no mundo. Dos países emergentes, é o maior imposto. Olha o tamanho do Brasil. É felicidade demais. Quando a gente fala de juízo de céu e de um lugar que transcende todo entendimento. E de que alguém que está acima do ser de Platão, mas não somente do ser de Platão, mas que está acima do conceito de bem de Platão também. Porque ele não é só o bem, ele é justiça. Ele também é a ira e é o amor. É felicidade demais para que a gente consiga entender todas essas coisas. E aí nós voltamos à sua compreensão primária de que você não merece. Realmente você não merece. Mas existe alguém. E Paulo encerra falando isso. O evangelho que eu ensino. E as boas novas da salvação são: existe alguém que é juiz naquele grande dia. Deus elegeu um juiz. E Pedro fala sobre isso em sua carta. Quem é o juiz daquele santo e grande dia?
Cristo. Cristo será o juiz. E Ele também é o advogado. Cristo, juiz e advogado. Sabe por que Cristo vai ser o juiz e o advogado? E tem sido o advogado? Porque você não vai poder falar assim para Ele: você não sabe o que é ser como eu. Ele vai falar: eu sei exatamente o que é ser como você. Eu passei exatamente pelas suas dores. Você não merece o céu, mas Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário, te deu acesso não a uma teologia coach, mas te deu acesso a essa felicidade plena e eterna. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura e durará para sempre. Senhor, nos traga a consciência do juízo com o seu amor, com a sua bondade, a sua misericórdia e a sua ira. Jesus, nós desejamos partilhar da sua mesa e da sua vida. Pai, esteja conosco. Esteja conosco. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as comunhões e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Dá um cheiro em quem está do teu lado aí, em nome de Jesus.